Nesse sentido, Silva Lane, que é uma autora, uma das que conseguiu fundamentar a psicologia social dentro do Brasil, e é uma das maiores pesquisadoras de psicologia social. Lane, em 1981, tá isso que está no slide, né? Ela fala que, na medida em que, dentro dos grupos que nos definem, questionamos os papéis quanto à determinação e função histórica, ou seja, como esse papel determina e qual a função histórica desse papel. E na medida em que os membros do grupo se identifiquem entre si quanto à determinação, se identificar quanto à determinação daquele papel e constate as relações de dominação, porque dentro das relações sociais, os papéis sociais que determinam qual a função histórica, nós vamos conseguir definir se há uma relação de dominação no grupo ou não. Que essa relação de dominação, ela vai produzir uns sobre os outros, dominação, uns sobre os outros no grupo. É que o grupo poderá se tornar agente de mudança social. Por quê? A partir do momento que nós descobrimos que aquele grupo descobre as relações de dominação, ele pode criar estratégias de mudanças sociais, de se tornar agente de mudança dentro da sociedade. Porque se nós não descobrirmos aquilo que domina, né, as características de dominação da sociedade, nós não temos como criar estratégias de nos tornarmos agentes de mudanças sociais. Então, se nós não descobrirmos, por exemplo, qual é o papel de determinação e função histórica, por exemplo, do capitalismo dentro da sociedade, nós não vamos ter como entender como ele domina a sociedade de forma atual. Então, eu tenho que descobrir qual é o papel dele, qual foi a função histórica, toda a construção histórica do capitalismo. E aí eu vou entender como ele domina a sociedade. E depois que ele domina a sociedade, eu posso criar estratégias para que eu possa ser um agente de mudança positiva. Porque a partir do momento que eu percebo quais são os pontos que um capitalismo influencia na sociedade, eu vou descobrir como ele domina negativamente e como ele domina de forma positiva. E dentro da dominação negativa, eu posso criar estratégias como na minha interação social, dentro da sociedade, estratégias de mudança para que diminua, né, a interferência negativa na sociedade e que aumente e eleve a interferência positiva. Leonte, que é um teórico da psicologia sócio-histórica, da psicologia histórica sócio-histórica, histórica social também, no livro dele, O Desenvolvimento do Psiquismo, então ele vai construir uma teoria de como se desenvolve o psiquismo humano. Ele é russo, ele vai trazer uma terminação chamada consciência de si. E ele vai dizer que a consciência individual do homem só pode existir nas condições em que existe consciência social. Então, o ser humano, ele só pode ter consciência de si se ele tem uma consciência social. Ele só tem uma individualidade se ele tem um social que o influencia. E o social é que vai nos trazer essa consciência de nós, que nós existimos, que nós temos um papel. Então, quando isso acontece, um exemplo nítido de construção de psiquismo de pessoa, quando nós nascemos, quando uma criança nasce, ela só aprende o que é uma mão porque a mãe vai falando, mesmo ela nem falando ainda.
Quando ela está no processo de reconhecimento do corpo, nós percebemos que ela põe muita mão na boca, põe um pé na boca. Às vezes passa a mão no rosto da pessoa, às vezes com agressividade, porque ela não tem noção de que se ela pegar com muita força ou bater, tá machucando, né? A criança ela não tem essa noção. Ali é o processo de reconhecimento corporal. Então ela só sabe o que é uma mão, porque a mãe vai dizendo que ali é a mãozinha dela. Ó, aqui é o ouvidinho. Então, ali uma consciência de si, ao mesmo tempo com uma consciência social, porque é a sociedade que vai dar a nomeação do físico, e a sociedade vai trazer a nomeação do que é o amor, e aí aquela pessoa vai construir a sua consciência do que é o amor para ela, do que é uma ansiedade, do que é uma tristeza, do que é uma alegria, e ali vai formando ele, vai formando, vai se constituindo. E nessa relação, dentro dessa interação humana, existem processos psicológicos fundamentais para essa construção desse comportamento social, que são a linguagem. Não tem como o ser humano ter interação social, comportamento social, se ele não tiver linguagem. Então, ele tem uma comunicação, seja verbal, seja em libras, né? Seja algum outro tipo de comunicação, desenho, escrito, mas existe uma linguagem, mas logicamente que hoje o ponto fundamental vai ser a linguagem articulada, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa audivelmente. O pensamento, então a estrutura de pensamento, ao mesmo tempo, dentro de uma interação humana, eu construo estrutura no meu pensamento, o que eu vou pensar sobre isso, o que eu vou pensar sobre aquele assunto. Tudo isso vem de uma raiz, de um comportamento, de uma consciência social que vão passando para mim. Então, o que eu penso sobre a importância de estudar vem de um processo histórico meu dentro da sociedade, dentro da minha família. Então, eu construo pensamentos a respeito desse assunto. Então, o outro processo psicológico é a representação. Então, quando o sujeito é criança, ele vai aprendendo o que é uma caneta. Chega o tempo que a pessoa fala assim, pega aquela caneta que está em cima do rack. Então, ele já tem uma representação do que é uma caneta, do objeto. Então, ele vai lá e vai reconhecer. Da mesma forma são as representações sociais. Então, nós aprendemos com a representação paterna, materna, a representação de um grupo. Então, quando alguém traz características de seu pai, da sua mãe, automaticamente você representa ele no pensamento, na sua consciência. E você vai construindo também, tem uma construção de representação social sua. Você tem uma representação social também, porque você tem características, né, que vai também fazer com que alguém lembre de você. Você tem uma representação, um papel. Então, se eu sou psicóloga, eu tenho uma representação social dentro da sociedade como psicóloga, e aí alguém fala sobre mim, e dá aquelas características, automaticamente as pessoas criam ou então lembram que sou eu, ou criam uma representação também de mim, a partir do que alguém fala. Então, eu construo mentalmente uma representação de alguém e posso externar essa representação também. E o outro processo é a consciência. Dentro da interação social, nós vamos ter a consciência, né? Nós vamos construir nossa consciência. Consciência de si, como eu expliquei a vocês, consciência de quem somos nós, consciência de como é construído os valores, os costumes, o aprendizado.
dentro da sociedade. E dentro da interação humana, quem vai dar subsídios a nós para análise, né, vai ser justamente a linguagem, o pensamento, a representação e a consciência. Como é essa linguagem dessa pessoa e desse grupo, dessa família, quais são os pensamentos, as representações e a consciência que eles têm deles mesmos. Então, vai dar suporte a nós. E a linguagem vai ser o principal instrumento social histórico para nós, porque é a forma como nós, principalmente da psicologia, nós analisamos o comportamento, a atitude, sim, mas a linguagem, o que chega a nós, aos nossos ouvidos, ao que a gente escuta, é fundamental na nossa profissão e na psicologia social, não vai ser diferente. Então, a linguagem é aquilo através de que se generaliza a experiência da prática sócio-histórica da humanidade, ou seja, através da linguagem que nós podemos generalizar os comportamentos, ou seja, ensinar. É através da linguagem que nós vamos passar aquilo que somos. E aí nós generalizamos a nossa vivência, porque o que eu sou, eu passo pela linguagem. E minhas atitudes, elas influenciam alguém. E aí, nesse contexto, essa outra pessoa que é influenciada, ela vai influenciar alguém. Então, vai, nesse sentido, construir. A linguagem é aquilo através de que se generaliza a experiência da prática sócio-histórica na humanidade. O maior exemplo, através da linguagem, da díade materna, mãe, filho, depois pai, existe uma linguagem atravessando essa relação e aí vai se generalizando os comportamentos. Então, que através da linguagem eu ensino, através da linguagem eu direciono, eu oriento, e isso vai passando de um para outro. Então, é dessa forma que se vai construindo a sócio-história da humanidade. Foi através de um processo de comunicação, de linguagem. Ok? Então, essa aula, esses slides, eles são baseados neste livro, O que é Psicologia Social. Ele é bem fininho, justamente de Silva Lana. Ele está no AVA, em PDF, tá bom? Vocês podem ter acesso a ele e a leitura dele.